Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar terminando de ler Efésios. Vamos estar meditando no capítulo 4, o 5 e o capítulo 6. Vamos ver o que o Senhor nos prepara através desses três capítulos. Vamos estar lendo eles, vamos ver o que o Senhor nos revela através desses três capítulos. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 3, ele vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo, que ele fala bem assim, ó: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna na vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como uma esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou muitos cativos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa? Ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Enfim, aqui ele está fazendo uma pergunta. Enfim, o Cristo, nosso Senhor, depois que ele desceu ali à mansão dos mortos e ressuscitou e subiu, depois do Espírito, quando ele depositou o Espírito Santo para nós, ele depositou dons aos homens. E como a gente vai estar vendo ali, era dons para estar auxiliando os que hão de herdar a salvação, como a gente vai ver. Que fala bem assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Enfim, a gente vê ali que ele deu 5 ministérios para os homens, com o dom do nosso Senhor. E dá para entender que é um dom, e enfim, e não é imposição, enfim, como está escrito ali, os mestres, os pastores, enfim, é para estar auxiliando os que hão de herdar a salvação, os evangelistas também. Mas enfim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Enfim, está falando do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é grande, é bastante pessoas que estão, digamos, é bastante o corpo de Cristo. Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem,
criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com os que estiverem em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. No capítulo 5, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outra hora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Enfim, eu estou lendo todos esses detalhes, que é ensinamento que nós cristãos devemos carregar, esses ensinamentos que Paulo está trazendo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Interessante agora, ele vai estar comentando a respeito do homem e da mulher. Enfim, e a gente vai ver que ele vai estar tratando de Cristo a respeito do homem e da mulher, que fala bem assim, ó, os deveres conjugais. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Essa questão aí para as mulheres aceitar é muito difícil. Eu não estou dizendo isso como machista, mas como a palavra do nosso Senhor orienta, que as mulheres sejam sujeitas aos maridos, deem ouvidos ao marido e não queiram ser o cabeça da casa, como a gente está vendo aqui. Porque se a mulher for a cabeça da casa, vai dar problema, não vai ter
como Cristo ali está encabeçando todas as coisas, porque a mulher tomou o partido do homem, como a gente está vendo ali. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Interessante que ele vai estar falando nesse finalzinho. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Enfim, ele esboça esse detalhe a respeito do homem e da mulher, a respeito do casamento. E no final ele fala que é um grande mistério, mas eu falo isso a respeito de Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. No capítulo 6, ele fala dos filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Enfim, às vezes a gente vê os jovens aí meio que, digamos assim, não respeita pai e mãe, meio solto aí, e a gente vê que não vai muito longe e logo é ceifada a vida. Enfim, não tem obediência aos pais e às mães e a mãe, enfim, a vida fica curta aqui nesta terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa instrução é para nós não irritar os nossos filhos, mas sim estar instruindo eles como no conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Enfim, ele está dando uma dica aqui como fazer para vencer essas forças do mal, ali como ele está falando, celestiais, essas forças espirituais do mal celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo, pois, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Enfim, a palavra do Espírito é as Escrituras, é a palavra de Deus. Essa palavra aqui nós usamos ela para estar vencendo as potestades malignas. Orem no Espírito em toda ocasião e em toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, determinadamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso com correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem,
como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, formará tudo a vocês para que também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Envio a vocês por esta mensagem a mesma razão para que saibam como estamos, para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor, com fé da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Enfim, graça seja dada por essa palavra que nós lemos. Mas enfim, é para nós entender que tem muito ensinamento para nós estar seguindo nesse livro de Efésios. Terminamos aí mais uma leitura, mas é bom a gente estar sempre olhando para esse livro cada dia com os nossos filhos, a nossa esposa, para nós estarmos se vestindo da armadura de Deus também. Enfim, terminamos aí mais uma leitura da palavra. Fiquem com Deus e até mais.